Me chamo Paulo Lino. Eu nasci e me criei em Manaus. E embora eu tenha viajado por alguns lugares e morado em outras regiões do país, eu sempre considerei aqui como meu lar. Eu tenho a vida urbana como referência, mas eu me guio pelas belezas naturais da Amazônia. Isso não impacta diretamente o meu processo pictórico, onde eu procuro mesclar as artes clássicas com a arte contemporânea. Minha visão dentro da cidade é mais antropológica e filosófica, enquanto que nas minhas criações artísticas eu demonstro meus estudos acadêmicos. A fauna e a flora amazônica, tão cobiçadas pela humanidade em todos os sentidos, acabam por refletir nos artistas locais essa tendência pictórica que eu ainda não assimilei, mas que com certeza eu estou em busca de uma forma própria de representar essa natureza autóctone. O projeto ele começa no papel, então é feito, né, todas as etapas. O que vai me guiar eu utilizo um cronograma. Esse cronograma vai ter as datas específicas, né, o tempo que eu tenho para cumprir com cada uma das etapas e, os serviços, né, que vão ser feitos. Então o que eu faço? Eu associo, coloco o nome das pessoas envolvidas, profissionais envolvidos, o cara que vai fazer o chassi, né, a pessoa do contato da loja, que eu vou comprar o tecido. Então eu vou colocando um monte de gente que eu vou fazendo esses contatos e vou realizando cada etapa de uma por uma. Com isso, qual é a vantagem disso? Eu consigo prever alguns, né, alguns desvios da execução desse projeto, né, que é chamado de gargalo. Então eu consigo prever esses gargalos e até evitá-los na maioria dos casos. É aí que entra a etapa de compra dos materiais e tal, seleção, né, de cada um deles, o que vai ser usado. A madeira, por exemplo, que vai ser usada no chassi, o tecido que vai ser fixado na tela, as tintas que vão colocar a base. Então, não é nada por acaso, né? Então tem que ser tudo seguindo um cronograma. Então são alguns dos cuidados que precisam ser tomados e normalmente nunca delegados a outros. Vou dar um exemplo de como seria se eu delegasse alguém a essa parte de comprar um material. Só de ligar para a loja e separar um material, por exemplo, um grampo, né? Uma caixa de grampo que é usado no grampeador que eu fixo a tela, o tecido no chassi. Então, quando cheguei na loja, a vendedora tinha separado. E se eu não compro normalmente uma caixa, né? Nesse dia eu comprei 4. Imagina, 4. Se fosse alguém que estivesse no meu lugar, provavelmente teria trazido. E na hora que eu fosse esticar a tela, imagina, o grampo não serve no grampeador. Aí isso gera um atraso. Isso faz com que saia, né, saia da curva do que a gente estava, do que é proposto no cronograma primeiro. Um outro exemplo foi que o tecido, isso aconteceu de fato, o tecido, né, que eu encomendei na loja de tecidos e tal, a peça, né, de tecido, ela veio com um tamanho menor, veio 6 centímetros de diferença. Então, imagina, eu mandei fazer o chassi, tudo num tamanho certo e tal, que seria, né, calculando a largura do tecido. E aí eu me deparo com isso. Então, assim, são coisas que tem que ser contornado. O que acontece não é apenas o tecido que veio menor. Eu tive que mandar o chassi de volta para a marcenaria
isso leva, né, mais custos, vai tomar mais tempo, isso vai atrasar o cronograma. Então, é um incômodo, tanto, né, para mim, quanto para o marceneiro, quanto para o projeto em si. Então, esses detalhes, né, de tinta, de não encontrar fácil, por Manaus ser isolada, né, assim, a gente não tem estradas que conectem, por exemplo, o sul do país, então não é tão fácil de encontrar materiais aqui. Dos empecilhos de se conseguir material bom aqui é o preço. Quando você encontra, o preço é muito alto, ou na maioria das vezes não tem, se encontra um similar. O comum é pedir, né, tal, pela internet você pede, tal, e aguarda um tempo, paga frete, esses detalhes. Então esses são alguns dos imprevistos, né, dos gargalos que surgem, que é possível prever, mas nem sempre, né, você pode evitá-los. Então é quase natural, você tem que se preparar para que isso, para contornar essas situações quando elas aparecem no projeto. Já na parte de criação das obras, que foi definida previamente no cronograma, foi necessário um tempo dedicado, a princípio para a escolha das imagens, e depois para a criação das obras propriamente dita. Embora pareça, você olhando a estrutura desse projeto, dentro do cronograma e tudo mais, tem um tópico que é a escolha das imagens. A princípio, né, a gente pode pensar assim, escolha das imagens, não é algo óbvio, né, não é certo. Mas assim, para esse projeto, eu propus que seria releituras de obras de grandes mestres e tal, releituras de obras de arte. Além do Caravaggio, né, mestres como Delacroix, Ingres, Vermeer, Peter Paul Rubens. Então assim, eu fui escolhendo esses grandes clássicos aí. E o que acontece, a proposta dos quadros, né, para essa exposição eram horizontais e alguns deles eles são verticais. E aí eu tinha que tentar ajustar de forma que não ficasse, que não cortasse muito a imagem. Então eu tive que adaptar eu coloquei no Photoshop e tal, né, tive que dar uma trabalhada no quadro para chegar num ângulo legal que não ficasse estranho, um corte muito horizontal numa pintura vertical. Eu coloquei, na verdade, se não me engano, 2 semanas para essa pesquisa. Então, assim, eu coletei várias obras, depois fui tirando, sabe? Tive que tirar, por exemplo, eu gostei muito do Dragão Vermelho, do William Blake. E ele é vertical, não tinha como. Quando eu tentei cortar e fazer, então, transformar em horizontal, não ia dar. Deitado também ia sair da lógica. Em pé ele quebraria a estética dos outros quadros. Então acabou ficando de lado. Tem muitos que ficaram de lado. O Goya mesmo, o Saturno Devorando Seu Filho, ele é quase vertical assim, né? Então, e eu tive que cortar a pintura, mas até que ela caiu bem, ela ficou legal. Mona Lisa, imagina, Mona Lisa vertical, ficou horizontal, alguns eu consegui adequar. Eu me dei conta de que isso, embora parecesse irrelevante, assim, ou algo não tão importante no projeto, era fundamental. Então, assim, essas imagens, né, que dariam essa parte visual, essa parte pictórica, ela é essencial. Sem os quadros não existe projeto. Então, tudo que foi feito, compra de material, seleção de madeira, de tecido, tudo que foi feito, toda a organização está correndo tudo bem e tal, sem que essas obras, né, sem que houvesse esse processo de seleção de imagens e a produção delas, é claro, o processo de pintura, não haveria. Sem quadro não existe exposição. Com as telas prontas, as imagens escolhidas, o material selecionado e o ambiente adequado, e aí já é hora de começar a criação das obras.
tintas à base de óleo, acrílica, tinta industrial, vegetal, sprays, pigmentos e muitos outros materiais como esponjas, espátulas foram utilizados durante o processo de criação das obras. Técnicas como veladuras, ala-prima, action paint e aguadas fizeram parte da composição desses quadros. Para as obras serem finalizadas, aconteceu um imprevisto. O processo clássico, normalmente, pelo menos uma das técnicas, é um processo de veladura, né? Chamado veladura. Então você coloca uma camada e aí depois vem outra camada, então assim vai deixando velada a que está embaixo. Então com várias camadas, então começa um efeito, né, realista e tal. E aí para conseguir, pelo menos o que eu mais demorei foi o São Jerônimo do Caravaggio, que na verdade eu nomeei como o velho, né? Tentei criar uma linha de tempo, ficou o jovem, o velho. Então assim, mas o São Jerônimo do Caravaggio, ele levaria umas 7 etapas. Eu acabei parando em 5. Ou seja, eu acho que eu não cheguei no realismo que era esperado. Então aconteceu algo interessante, porque eu estourei o meu cronograma, a exposição estava às portas de acontecer, né? Então o espaço já estava reservado e eu não tinha como. Na verdade eu tive que ir lá, eu pedi uma semana a mais, porque o quadro não secava. O que eu fiz? Eu tive que comprar solventes, secador de cabelo, imagina, tinta a óleo ela tem o tempo dela mesma, né? Ela tem o próprio secante, mas alguns efeitos eu tinha que aplicar com óleo de linhaça para conseguir o determinado efeito, e o óleo de linhaça ele acaba tipo retardando um pouco a secagem. Isso aí foi um pouco, saiu demais da curva, do esperado do cronograma, de obedecer os tempos. Imagina, eu tive que pedir uma semana e eu sabendo que ainda estava no processo, então assim, eu tive que ganhar esse tempo. Então assim, confesso que o quadro ele poderia ter ficado mais realista, ele ficou legal, tá realista, São Jerônimo, mas eu acho que eu teria conseguido bem mais se eu tivesse conseguido aplicar mais 2 veladuras nele. Tive que me focar quase que integral só nesse projeto. Isso levava horas a fio. Então eu coloquei assim como metas começar uma camada e terminar. Então vamos dizer que eu fazia a sombra todinha. Eu não fazia metade da sombra e parava, então assim, eu fazia questão de ficar até concluir toda a sombra, toda a parte da sombra. Depois eu viria marcando a luz. E aí toda a parte de luz. Depois, sei lá, um tom de pele. Eu queria começar, não era legal deixar um braço pela metade aqui. Então eu sempre queria terminar uma etapa, até para poder deixar ela secar à vontade, para depois fazer outra. Então eu largava um quadro, ia para outro. Então assim, nesse processo de começo e finalização de uma etapa, às vezes eu virava a noite inteira. Então assim, era uma preocupação, né? Tipo uma fidelidade ao trabalho. Amanhecia o dia daqui a pouco, sabe, dormia algumas horas, já estava de novo de pé, que era para seguir o cronograma. Devido a alguns gargalos que aparecem, acaba, né, sendo eu tendo que repor esse tempo perdido. E aí na parte da pintura, como eu administrava isso, né, então assim, eu podia dar um gás a mais e tal. Teve momentos exaustivos, então assim, disciplina, tem que ter disciplina, porque num curto período de tempo conseguir cumprir com todas as metas, não foi fácil. Na parte de transporte dos quadros, digamos assim, prestação de serviço, né, eu tive outros gargalos aí, porque eu ligava para as transportadoras, ou eles não tinham sistema de embalagem, ou eles não tinham profissionais que eu falava assim, são quadros, então assim, eles estão acostumados a carregar mesa, cadeira, sei lá, geladeira. Tinha que falei assim, eu preciso que vocês venham de luva, me carreguem, eu falo, é super leve. Sei lá, um quadro desse deve ter, não chega a ter 1 quilo, acho que é menos, alguns gramas. Então é só pano, né, e o chassi. Mas mesmo assim, eles, se eu não acompanhar, se eu não ficasse de olho, eles queriam levar de 2, 3, inclusive segurando no tecido que afundaria ali e tal, né, ia danificar a pintura. Ou ia bater e arranhar, eu falo, não, cara, pega de 1 por 1,
dois, eu exigi que fossem dois, para carregar um de um lado e outro do outro. Tá, então assim, tem esses pequenos detalhes que né, eu tive que estar presente em todas as etapas, quase. Todo esse processo ele foi documentado. Então ele foi fotografado, foi filmado, então assim tem o audiovisual de todo esse processo, pelo menos a maioria dele, né? Isso me ajuda muito a esclarecer todas as etapas, né, que eu fiz. Eu revendo os vídeos e tal e vendo me dá tipo assim uma ordem, né, cronológica da coisa. Eu ainda não tinha feito algo assim tão organizado. Até me surpreendi com o resultado que embora os gargalos tenham surgido, o projeto aconteceu numa boa. Essa proposta caminhou como esperado. Então essa documentação, né, essas fotos, esses filmes e tal, esses vídeos, né, então elas servem não só não servem como um guia para mim, né, como uma referência, mas também como um material documental. Então assim, tanto é que esse vídeo está sendo produzido, né, em formato de documentário com todas essas etapas, e ele também serve de uma referência para a posteridade. Com relação à divulgação, né? Eu não tinha outra alternativa assim, a não ser a modernidade, e atingir diretamente, né, o público online. Então, assim, é claro que eu utilizei o bom e velho marketing outbound, né? Assim, o imprimir flyers, cartazes, uns brindes, tipo assim, um marcador de livro, umas coisinhas legais e tal. O próprio catálogo, né? A exposição tem um catálogo das obras mostrando o processo dela, da construção e ela pronta. Então, assim, essa divulgação desse trabalho se deu sobretudo mesmo nas mídias sociais. Então, Facebook e Instagram foram os alvos, né? Compartilhei em alguns grupos de WhatsApp. E além do site, né, que foi construído, o link do site era divulgado junto com as peças, né, com os banners, os banners digitais no Facebook e Instagram. Não utilizei Google Ads porque assim não me foi muito bem. Normalmente as pessoas procuram algo de necessidade, assim, depende da situação. Não me pareceu muito coerente anunciar a exposição, ainda mais que um período de tempo específico. Então a gente só utilizou mesmo, toda a equipe de marketing só utilizou as redes sociais. O site foi até algo bem tecnológico, assim. O site ele tem na verdade já saiu, né? Era no começo, as pessoas solicitavam colocavam um e-mail e recebiam o convite da exposição. Então tinha essa opção, ou você preenchia um formulário ou passava o celular, né? Tinha um QR Code no site. Então ficou muito legal isso e era automático, foi criado um sistema de disparo de e-mail. Esse mesmo sistema que, por sinal, né, depois não funcionou com a lista dos convidados. Porque assim, você recebe o convite e tal, beleza, já né, seu acesso lá na exposição tá tranquilo. Então a gente tinha um controle das pessoas que estavam mandando seus e-mails, pelo menos uma estimativa de quantas pessoas tinham. Agora, a lista que é formal, tipo assim, mandar para as autoridades, sei lá, né, governadores, prefeitos, secretários e a sociedade em geral, tipo empresários, toda essa coisa formal, essa parte formal é que teve essa falha. Não houve o disparo desses e-mails por algum erro que é construído tipo um funil, né, de vendas, um funil de marketing, né? E aí essa conexão toda, então em algum momento ela falhou, que era no disparo desses e-mails da lista do vernissage. Então foi um dos pontos negativos, embora, né, eu afirme que foi brilhante. Bom, no final correu tudo bem, assim, de acordo com as minhas expectativas, foi bem
né, acabou saindo tudo bem. Eu acho que ficou legal a exposição, o resultado final. Foi brilhante assim, o desempenho da banda, de blues no coquetel, o próprio, né, o próprio coquetel em si, o vernissage foi muito legal. As mídias digitais foram todas, seguiram o cronograma, Facebook, Instagram e tal. Os anúncios ads, tudo correu legal. O próprio site ficou muito bom e ainda está em cartaz, né? O site vai ficar por um longo período, não sei se eu vou tirá-lo do ar. E, né, quem não pôde ir na exposição lá física, curte lá, dá uma olhada no site.